Graça e paz. Quero saudar a todos que estão conectados conosco para esse culto online e desejar que o Senhor realmente abençoe a sua vida nesse tempo, através do louvor, através da adoração e através da ministração da palavra. Que o seu coração esteja aberto para receber o que Deus tem para você nesta noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Eu quero orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, ele esteja movendo, ele esteja dirigindo, ele esteja operando nas vidas e nos corações. Senhor, o Senhor conhece perfeitamente cada pessoa que está conectada conosco. Pai, que cada um receba algo nessa hora em nome de Jesus, para que a fé seja fortalecida e para que o amor para o Senhor seja ampliado cada vez mais no coração dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao nome dele, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, 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 Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, Jesus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Exaltado, Senhor. Espírito Santo, teu lugar aqui, teu lugar em cada lar, em cada vida que te busca, Senhor. Os corações estejam abertos a ti, Pai. Oh, Senhor, cada vida, pois onde estás, ali a liberdade, ali a alegria, amor, frutos da tua presença, Senhor. Nesse lugar, Espírito Santo, nesse lugar, Espírito Santo, em nosso meio. Manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar.
eu queria compartilhar uma palavra de Deus nessa hora, e eu queria me basear no texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 22 até 24, onde nós lemos o seguinte: Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Creio que um grande desafio que todos nós temos é meramente conhecermos o Deus no qual nós cremos e, em segundo lugar, nós podermos aprofundar a nossa comunhão e termos um relacionamento cada vez mais íntimo e cada vez mais profundo. Por isso, é tão importante que a gente se volte à palavra de Deus, para que através dela o Senhor possa nos ministrar a respeito de quem Ele é e qual é o nível de relacionamento que Ele deseja que nós tenhamos. Se a gente olhar a oração de Salomão, nós vamos observar algumas coisas importantes que ele fala a respeito do Deus no qual ele confiava. Portanto, o Deus ao qual ele recorreu na sua oração, ao qual ele agradeceu por tudo o que havia realizado na sua vida. E se a gente olhar essa oração, em primeiro lugar, a gente vai perceber que esse nosso Deus é o único e verdadeiro Senhor. Nosso Deus é o único e o verdadeiro Senhor. E isso é extremamente importante. E se nós olharmos ainda mais a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus nos apresenta esse Deus único e verdadeiro como Criador, como Pai que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que esse Deus, ele trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Está lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Também em Hebreus, no capítulo 11, diz que nós vamos conhecer esse Deus cada vez mais através da sua criação. Pela fé, diz lá, nós entendemos que Deus criou os céus e a terra. Então esse Deus, ele nos é apresentado como um Deus poderosíssimo. Você pode imaginar tudo que existe hoje ter sido trazido à existência meramente por uma palavra liberada pelo Senhor. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, onde nós temos o registro da criação do universo, nós vamos sempre de novo ler: e disse Deus, e as coisas foram sendo criadas, uma após a outra, algo que vai além da nossa compreensão, o que nos precisa levar necessariamente a concluir que esse nosso Deus é extraordinário, é grandioso demais, e que nós jamais vamos poder entendê-lo perfeitamente. Então, esse Deus é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. O Deus que criou e o Deus que sustenta todas as coisas com a sua mão. Mas esse Deus também nos é apresentado na Bíblia como o Filho, Jesus, aquele que, por amor, abriu mão da sua glória e decidiu tornar-se homem como qualquer outra pessoa, para que então, através do seu sacrifício, ele pudesse reconciliar a humanidade com o seu Pai. Por isso, nós
quando olhamos para esse ato do Senhor Jesus de abandonar a glória, o convívio do céu e entrar na história deste mundo, nós vemos que isso só pôde acontecer por uma razão: por causa do amor de Deus para com a humanidade perdida. Foi o amor que moveu Deus enviar o seu Filho, que moveu Jesus a vir a esta terra para dar a sua vida em favor dos pecadores. Por isso, lá em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Pedro, lá em Atos 4:12, quando estava pregando diante das autoridades, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você entende o nível de amor deste Deus para conosco? Que ele deu o seu Filho, o único meio, o único caminho, a única alternativa possível para alguém ser perdoado, ser reconciliado e se tornar filho de Deus por meio da fé. Por isso, Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele também diz: e carregando ele mesmo sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas pisaduras fomos sarados. Textos que apontam para a grandeza do Deus que nós servimos. Aponta virtudes que há neste Deus que o diferenciam de qualquer outra coisa. E que, é claro, nos dão uma tranquilidade maior, uma motivação maior de nós entregarmos a nossa vida a esse Deus e dependermos dele em todos os momentos, em todas as situações e em todas as circunstâncias. Então, este é Jesus, mas glória a Deus, porque esse Jesus não apenas morreu, a Bíblia diz que ele também ressuscitou ao terceiro dia. Não é um Deus morto, morreu sim, mas após o terceiro dia ele saiu da sepultura vitorioso, se mostrou durante 40 dias a seus seguidores e depois, diante dos discípulos, ele foi elevado aos céus. Hoje ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por aqueles que nele confiam, e em breve ele virá para buscar a sua igreja. E é para esse dia que nós temos que estar preparados, porque em breve esse dia vai acontecer. Este é Jesus, aquele em quem nós confiamos, verdadeiro Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Mas esse Deus também é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que Jesus enviou para ocupar o seu lugar. Jesus disse aos discípulos que era necessário que ele subisse, porque se ele subisse, ele enviaria o Consolador, que estaria para sempre no coração daqueles que crescem. Então o Espírito Santo, ele veio para habitar no coração daquelas pessoas que creem. Salomão, ele diz aqui no versículo 23 que nós lemos: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima no céu, nem embaixo na terra. Não há ninguém que se compara com o nosso Deus. Então, esse Deus, ele é um Deus que de fato é incomparável. E quando nós o conhecemos, com certeza nós teremos muito mais tranquilidade para colocar em suas mãos a nossa vida e permitir que ele trabalhe em nós, segundo as circunstâncias
e necessidades das nossas vidas. Mas Salomão, no nosso texto, ele também, falando desse Deus, ele diz que este Senhor é o Deus da aliança. Está aqui no versículo seguinte: tu guardas a aliança. E é muito importante nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança, o que é? É um pacto. Aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas. Deus, ele simplesmente decide aliançar-se com aqueles que creem no seu nome. E como que essa aliança foi selada? Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Mateus 26, onde está registrada a instituição da ceia, quando Jesus está passando o cálice entre os discípulos, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Deus estabelece uma aliança conosco no Novo Testamento através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus Cristo é o sinal da aliança de Deus conosco. Algo lindo, algo maravilhoso, algo simplesmente extraordinário. Isso significa o quê? Significa que aquilo que Deus é e aquilo que Deus promete passa a ser nosso. Porque aliança significa que aquilo que pertence a outra pessoa é meu e aquilo que é meu pertence a essa outra pessoa. E Deus é tão bom, mesmo sendo esse Deus grandioso que enche os céus e a terra, como nós lemos aqui no texto, ele se dispôs a aliançar-se conosco, disponibilizando para a nossa vida tantas coisas lindas e extraordinárias que nós necessitamos. Por exemplo, nessa aliança, Deus disponibiliza tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual: perdão, vida abundante, salvação, eternidade. Sabe, tudo isso está embutido nessa aliança e é direito nosso quando nós cremos nesse Deus de todo o nosso coração. Mas também, nessa aliança, estão todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida emocional. Jesus diz lá em João 14, 27, deixo para vocês a minha paz eu lhes dou. Paz está na aliança estabelecida pelo sangue do Cordeiro. Alegria, precisamos tanto. Sabe, Deus, através dessa aliança, ele disponibiliza tudo que a nossa alma precisa para que nós tenhamos uma vida diferenciada, uma vida abundante. E isso é maravilhoso. Para a nossa vida física, a Bíblia diz: eu sou o Deus que te cura. Eu li 1 de Pedro 2, 24 e 25, onde diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A aliança estabelecida por Jesus conosco através do seu sangue também inclui a cura para as nossas enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus, pelas feridas de Jesus, nós já fomos curados. E por isso, quando nós estamos em fé e buscamos ao Senhor, nós estamos aptos para experimentarmos milagres em nossas vidas. Por quê? Porque isso faz parte da aliança de Deus conosco. Assim, essa aliança inclui a nossa família, inclui a nossa vida material e financeira, inclui todas as áreas de necessidade. Tudo isso está embutido nessa aliança. E quando eu creio no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, eu estou na posição certa para buscar, para reivindicar e experimentar o cumprimento dessas promessas e o desfrutar de todas essas virtudes e dessas ações poderosas e sobrenaturais na minha vida. Não é um Deus extraordinário,
você que está me assistindo nessa hora, que Deus tremendo é esse no qual nós confiamos. Mas, na oração que Salomão faz, ele também diz que além de ser um Deus de aliança, esse Deus é um Deus de misericórdia. Esse Deus é um Deus de misericórdia. Eu estava pensando, o que envolve tudo isso? É claro, é coisa muito grande, é coisa extraordinária. Mas o que me veio à mente é que, por Deus ser um Deus de misericórdia, Ele nos conhece e Ele entende profundamente a realidade da nossa vida e as necessidades que nós temos. A misericórdia do Senhor faz com que Ele se incline na nossa direção com o propósito de nos auxiliar nas nossas áreas de necessidade. Se nós examinamos, por exemplo, o ministério de Jesus, nós vamos ver que em quase todas as ações de Jesus, na direção de pessoas que o procuraram com necessidades, todas essas ações foram movidas pela sua misericórdia. A misericórdia, o coração de Jesus, ele sofria vendo os problemas, vendo as necessidades, por isso ele operou tantas coisas maravilhosas, ele perdoou pecadores, ele sarou pessoas doentes, ele curou paralíticos, como aquele homem que foi trazido numa maca lá em Cafarnaum, até o local onde Jesus estava ministrando a palavra, ou lá no poço de Betesda, quando Jesus entrou lá e curou aquele paralítico que estava há 38 anos aguardando o milagre. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que misericórdia extraordinária de Jesus, que Deus é esse? Que vai na direção das pessoas para ajudá-las, para abençoá-las. Ressuscitou mortos, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, coisas extraordinárias, movido pela misericórdia. Por isso, Salomão, quando ora, ele menciona isso, o Senhor é um Deus de misericórdia. E meu irmão, minha irmã, pense sobre isso. Deus é um Deus de misericórdia. Ele conhece perfeitamente a realidade da sua vida. Ele entende a tua necessidade. E por causa da misericórdia, Ele está pronto para estender a mão. Ele está pronto para interferir nas nossas circunstâncias e nos abençoar, exatamente motivado por essa virtude tão tremenda e tão extraordinária. Deus, em Cristo, sempre se moveu pela misericórdia. E eu digo a você, não vai ser diferente nos nossos dias. Deus continua sendo um Deus de misericórdia. Por isso, se você está enfrentando alguma situação difícil, talvez até está em lutas espirituais, porque a gente sempre está numa guerra, sempre está numa batalha. Nós temos um inimigo, Pedro fala sobre isso, que anda em nosso derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É guerra, é luta espiritual. Deus sabe disso. E Cristo, Ele tem misericórdia e está pronto para nos fortalecer, nos dar a estratégia certa para nós enfrentarmos e vencermos o inimigo. Talvez você está enfrentando uma crise na família. Hoje muitas famílias estão sendo atacadas. Muitas famílias estão enfrentando muitas dificuldades. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você, quero te dar uma boa notícia. O Senhor Jesus, no qual você confia, Ele é um Senhor misericordioso. Ele conhece, Ele entende e Ele está pronto para estender a sua mão e agir na sua casa.
Para quê? Para harmonizar os relacionamentos, para trazer resposta e solução para os problemas, para enfim liberar a sua bênção, para que o seu lar seja um lar onde reine a paz, onde reine a alegria, onde os relacionamentos sejam sadios. Como isso é importante! E por causa da misericórdia do nosso Deus, você pode esperar isso, você pode crer nisso, e você pode colocar diante desse Senhor essa área de necessidade, e em nome de Jesus você vai ser abençoado. Talvez outros estão passando crises materiais e financeiras. Ainda hoje ouvi uma notícia de uma pessoa que ficou desempregada. Difícil, ela sustentava a casa. São situações complicadas. Mas eu quero dizer que nada disso passa desapercebido diante do Senhor. Coloque essa área ou essa necessidade na presença de Deus. Creia que o Senhor, por ser um Deus de misericórdia, Ele vai olhar, vai se inclinar na tua direção. E também, por ser um Deus poderoso, Ele vai abrir uma nova porta para que você possa encontrar a resposta e a solução para esta necessidade. E você possa se regozijar sempre de novo nesse Deus tremendo e maravilhoso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Creia nisso. E seja, eu diria até, ousado, seja corajoso. Seja corajosa em colocar a sua vida, as suas necessidades na presença do Senhor. Creia que por causa da misericórdia, Deus vai fazer algo. Deus vai agir. Deus vai trabalhar para que respostas venham, para que soluções aconteçam. E você comece a ter a sua vida cada vez mais transformada, e você possa testificar: é verdade, esse Deus no qual eu confio, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de aliança, e Ele é um Deus cheio de misericórdia, que está pronto, sempre de novo, para suprir, para abençoar aqueles que nele esperam. Este é o Deus no qual você confia, este é o Deus no qual eu confio, um Deus único e extraordinário. Mas Salomão também diz ainda, aqui no nosso texto, que este nosso Deus, Ele é um Deus fiel que cumpre promessas. Uau, não é lindo isso? Um Deus fiel que cumpre promessas. E aliás, fidelidade é uma virtude que está faltando muito hoje nos relacionamentos entre as pessoas. Mas eu quero dizer para você que o Deus que se revela nas Escrituras, Ele é um Deus plenamente fiel. A Bíblia, ela nos fala exatamente sobre isso. Eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, onde ele diz que mesmo que nós venhamos a ser infiéis, o Senhor sempre será fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Que texto consolador, que texto animador. Mesmo que nós venhamos a ser infiéis, Deus jamais será infiel, porque Ele estaria indo contra o seu próprio caráter. O caráter de Deus é um caráter de fidelidade. Por isso, você pode confiar nele. Também, no Salmo 36, no versículo 5, diz que esse nosso Deus, Ele é fiel até as nuvens. Eu acho interessante, às vezes, as colocações dos autores bíblicos para tentar expressar a grandeza do caráter ou das virtudes do Senhor. Diz aqui que essa fidelidade do Senhor vai até as nuvens. Para dizer, é uma coisa que vai alto, é grande, é extraordinário, portanto, confiável. Ainda, num outro texto,
no Salmo 100, no versículo 4, diz que a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Não é apenas algo momentâneo, mas é algo que vai de geração em geração. Portanto, a fidelidade do Senhor jamais termina, jamais acaba. Você pode sim confiar nele todos os dias. E em Lamentações, capítulo 3, no versículo 23, diz que grande é a fidelidade do Senhor. E assim, eu poderia, com certeza, trazer tantos outros textos que falam da fidelidade do nosso Deus. Deus é fiel. E a palavra fiel significa Deus vai cumprir o que prometeu. É o que Salomão destaca. O Senhor cumpriu promessas que haviam sido feitas a Davi, pai de Salomão. Portanto, esse Deus é um Deus que cumpre promessas. E por isso eu também gosto muito daquele texto que está lá no livro de Números, capítulo 23, no versículo 19, onde diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que ele diz, ele faz, o que ele promete, ele cumpre. Que texto maravilhoso, que texto que traz ânimo, que texto que nos impulsiona a confiar nas promessas de Deus, porque o texto diz que ele não é homem para se arrepender, ele não vai voltar atrás. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que está registrado nas Escrituras, ele vai fazer acontecer. E por isso, você pode e deve confiar cada vez mais neste Deus, porque ele é único, ele é fantástico, ele é extraordinário. Eu comecei falando sobre o desafio de conhecer a Deus. É claro que nós jamais conheceremos a Deus na sua plenitude, na sua grandiosidade, mas eu creio que nós temos que nos sentir desafiados para tentar conhecê-lo sempre um pouquinho mais. E o Espírito de Deus, ele vai vir sobre nós e vai nos abrir o entendimento, ou vai ministrar ao nosso coração mediante uma palavra, e onde ele vai trazer um rema, uma revelação, que vai abrir mais o leque do nosso entendimento a respeito do Deus no qual nós confiamos. E sabe, quanto mais você conhecer esse Deus, maior ou mais firme será a base da sua vida espiritual, porque você terá cada vez maior segurança e firmeza de que esse Deus vai realizar aquilo que ele promete na palavra, aquilo que ele diz que vai fazer, com certeza ele irá fazer. Por isso, eu quero desafiar você a cada vez mais mergulhar na palavra, para procurando conhecer a pessoa e o caráter do Deus no qual você confia, porque isso vai te fortalecer, isso vai te estruturar de uma maneira cada vez maior, vai te preparar para enfrentar circunstâncias difíceis, que elas sempre vêm, mas se você conhecer este Deus e o seu caráter, você não vai se abalar, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai te dar vitória, a tua situação vai ser transformada, e a paz e a bonança voltará à sua vida e ao seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, firme-se cada vez mais no Senhor. E eu até faria uma pergunta, você que me assiste agora, você já entregou a sua vida a esse Jesus? Você tem esse Jesus, que é Deus juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, como Salvador e Senhor da sua vida? É a decisão mais importante que alguém pode tomar, é entregar a sua vida ao Senhor, porque então seus pecados serão perdoados, e o Espírito de Deus virá e habitará no seu coração, e você passará a ser filho, mas além de filho, você passará a ser morada desse Deus através do Espírito Santo. E eu pergunto, tem coisa mais tremenda do que o próprio Deus morar e habitar
no seu coração? É claro que não. Por isso, se você ainda não recebeu a Cristo, faça isso. Abra o seu coração. Convide Jesus para entrar na sua vida. Renda-se a Ele. Digo a você, você não vai se arrepender. Pelo contrário, você começará a ser surpreendido a cada dia pelas coisas que vão passar a acontecer na sua vida. Porque tendo Jesus e tendo o Espírito de Deus habitando em nós, a nossa vida vai fluir. Coisas lindas vão acontecer e o nosso coração estará cheio de paz e cheio da alegria e da abundância do Senhor. Esse é o nosso Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Este é o nosso Deus. Confie nele e experimente a veracidade da sua palavra e experimente a ação desse Deus na sua vida diariamente em todas as áreas. Deus abençoe a cada um. Eu queria orar por você. Eu mencionei aqui algumas virtudes desse Deus, algumas características, algumas qualidades, mas todas elas apontam para a grandeza de Deus. Significa que Ele é capaz de te ajudar em qualquer área de necessidade. E mais, Ele, por ser um Deus de amor e misericórdia, Ele não só é capaz, mas o seu coração misericordioso está pronto para estender a mão e para agir na vida daqueles que clamam a Ele e que confiam no seu nome. Por isso eu queria que você colocasse diante desse Deus áreas de necessidade. Você está com lutas espirituais, coloque diante de Deus. Você está com problemas emocionais, talvez está sentindo insegurança, tristeza, depressão, outras coisas, coloque diante do Senhor. Você está doente fisicamente, coloque diante do Senhor. A sua família está enfrentando uma crise, coloque diante do Senhor. Você está com dificuldades financeiras e materiais, coloque diante do Senhor. Ele é poderoso, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de fiel. Ele é um Deus fiel. Coloque diante dEle, em nome de Jesus, Ele vai te abençoar. Senhor Deus, nós mencionamos algumas características do Senhor, para tentar mostrar às pessoas que estão conectadas conosco nesse culto online, que o Senhor é grande, que o Senhor é único, que o Senhor é extraordinário e que vale a pena confiar no Senhor. Pai, Tu conheces o coração de cada pessoa que está ligada nesse culto. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus, que o Senhor estenda a mão na direção de cada um. Deus, as necessidades que há nessas vidas, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, sejam elas familiares, materiais, não importa, Deus, não há limites para o teu poder, não há o que o Senhor não possa fazer. E quando um coração se quebranta diante do Senhor, ele está na posição certa para experimentar o sobrenatural do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Opera em cada pessoa que nos assiste agora. Pai, que, ó Deus, o poder do Senhor toque nessas vidas. Os problemas sejam arrancados e removidos. E a bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre cada um. Eu já te dou graças, já te dou louvores, porque eu creio que esse Deus poderoso, Ele age e opera maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes de finalizar, só lembrando nossas atividades, final de semana, no sábado, a reunião dos livres, dos jovens, às 20 horas, venha, participe, seja abençoado em nome de Jesus. No domingo, 2 reuniões, às 9 horas da manhã e às 19 horas, participe, venha num desses horários, venha com o coração aberto, venha entendendo
que você está chegando dentro do Deus incomparável, portanto, um Deus que é capaz de te abençoar em todas as áreas de necessidade. Eu quero agradecer a participação de vocês nesse culto online e desejar a cada um as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Amém.